Está na ponta da linha conosco o Helder Dutra Tabelião, do 5º Ofício do Cartório de Notas da capital de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Helder. É um prazer falar com você no Giro de Notícias. Bom dia, João Flores. Prazer é meu, um prazer falar com todos os ouvintes aí do Giro de Notícias. Participa aqui também na entrevista o Carlos Ferreiro e a Rosana Siqueira. O Helder, numa maneira bem prática, as pessoas aí na iminência de morrer de Covid ou de outras enfermidades, a morte é uma coisa inevitável, e aí as pessoas estão antecipando aí a confecção do testamento ou deixando essa condição hoje mais próxima de tratar. Como é que está sendo essa tratativa ou essa realidade, ou isso realmente não acontece? Então, João, a gente tem percebido, em razão da pandemia de Covid-19, uma procura maior, né, por parte das pessoas por alguns dos instrumentos do chamado planejamento sucessório. Um planejamento patrimonial, né, do seu patrimônio, dos seus bens, para depois da morte. E isso se dá por meio, né, da análise de mecanismos, de documentos, né, da situação de cada pessoa. E através desse planejamento sucessório, a pessoa pode dispor acerca de questões patrimoniais, né, de bens, mas também sobre questões existenciais, uma forma de tratamento de saúde, né, uma forma de cuidado, às vezes até de um animal doméstico. Isso tudo pode ser disposto para fins de tratamento, né, após a morte daquele interessado. Então, é uma organização, esse planejamento sucessório, que é um mecanismo mais amplo, um procedimento mais amplo, uma organização com o intuito de minimizar custos, minimizar conflitos também entre os herdeiros, né, e sempre atendendo à vontade do proprietário, à vontade do testador, né. Agora, é sempre recomendável, dentro de uma perspectiva do planejamento sucessório, João, que se consulte um advogado especialista, né. O cartório ele vai cuidar de alguns institutos que podem auxiliar nesse planejamento, como a doação de bens, com reserva de usufruto, e o próprio testamento, conforme você destacou. Quais são as vantagens assim, de se fazer esse planejamento sucessório, Helder? As pessoas, isso aí é uma coisa que evita problemas jurídicos mais à frente? A vantagem dessa organização, isso independe se a pessoa tem muito ou poucos bens, né? Porque o que importa é o cuidado que ela tem, né, na disposição dos seus bens. E a gente não está falando só de bens, conforme eu disse, a gente também pode tratar de questões existenciais, né? Hoje se fala muito em bens digitais, então esse patrimônio que a gente também tem nas redes sociais, online, na internet, né, também pode ser estabelecido, pode ser organizado, né? E essa organização patrimonial, essa partilha, essa destinação, né, desses bens, né, deixa ali aquele proprietário numa situação um pouco mais confortável, porque ele entende que aqueles seus desejos vão ser atendidos se ficaram consubstanciados em um testamento, se foi feita uma doação, né, se foi feito outros instrumentos também, como o próprio seguro, né, um seguro de vida pode também auxiliar em algumas situações. A grande vantagem, talvez, de se fazer um planejamento, de se fazer a disposição de bens, falando do patrimônio em vida, é uma economia de custos, seja no aspecto tributário, seja no aspecto legal, depois na realização de um inventário, tudo isso é possível. No testamento também, né, a disposição dos bens pode ser parcial, pode ser total, e esse testamento depois tem que ser cumprido em um inventário. Então, o fato de a pessoa fazer um testamento não dispensa a realização do inventário. Então, são instrumentos que podem ser utilizados e que vão fazer sentido para umas pessoas, para outras não, depende todo do real interesse desse proprietário, desse dono dos bens. O interessante que você falou aí, que chamou a atenção, Helder Dutra, é justamente a forma, o que é bem. Talvez a gente tenha aquela noção de que bens seriam imóveis, patrimônios, recursos, empresas, né, áreas, mas às vezes as pessoas têm outro tipo de bens que a gente não considera, tipo os animais. Tem gente que tem amor pelos bichos e fica se preocupando, né, com quem vai ficar, quem vai cuidar, enfim, essas obrigações. Quais seriam os outros bens que não passam pelo crivo de que tem que ser valor, tem que ter dinheiro, tem que ser ouro ou algo parecido?
Então, João, a sociedade contemporânea tem mudado muito os seus valores, né? Então, às vezes os bens que num passado nem tão recente, e também não quer dizer que agora eles não sejam tão valorados como os imóveis, né? Mas existem outras categorias de bens, como a gente colocou aqui, bens móveis também de grande valor, e esses chamados bens digitais. Hoje já é possível fazer diretivas antecipadas de vontade, onde você vai disciplinar, né, a forma de tratamento de saúde, quem que vai ser pode cuidar de você no momento que você não estiver lúcido, né, os seus bens digitais, eventual, né, conta, né, no Instagram, quem vai ter acesso a essa senha, né, eventualmente no seu falecimento, esses arquivos, né, downloads de documentos que podem ter, sim, valor econômico. Então, se fala numa gama de possibilidades, né, por exemplo, no cartório já se faz chamados testamentos vitais, né, o chamado testamento digital, né, onde a pessoa pode disciplinar sobre esses outros bens, né, de valor econômico ou de valor sentimental, né, de valor até não mensurável, né? Então, são todas possibilidades que voltaram, que sempre estão à tona, sempre são procuradas, mas voltaram um pouco mais né, ao momento a serem procurados em razão, né, do medo, né, da própria morte, né, que é a única certeza que nós temos, né, na vida, mas ela aproxima dessa realidade e faz com que as pessoas pensem um pouco mais sobre esse assunto. No Brasil, nós temos um certo tabu para tratar com isso, nós realizamos, inclusive, muito poucos testamentos, né, há uma certa noção geral, até no Ocidente, ao você falar da morte, você estaria atraindo, né, um mal agouro. É verdade. Você poderia estar antecipando. Então, isso tudo é um complicador para esses mecanismos também. Olá, muito bom dia, Helder, aqui é o Carlos, tudo bem? Bom dia, Carlos. Ô, Helder, por gentileza, a gente sabe quais são os cuidados que os cidadãos eles devem tomar ao decidirem fazer o planejamento sucessório? Então, Carlos, os principais cuidados, talvez o principal deles, diz respeito à observância de uma parcela do patrimônio que a lei determina que deve ser resguardado para os chamados herdeiros necessários. É uma parte indisponível do patrimônio do proprietário, do testador, né, que deve necessariamente ser resguardada para esses herdeiros. É a chamada legítima. Os 50% do patrimônio de uma determinada pessoa, né, deve necessariamente, em atos gratuitos, ser atribuídos aos seus herdeiros necessários. Quem são eles? Os filhos, né, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. Né? Então, essas pessoas, em atos gratuitos, né, têm que receber pelo menos 50% do patrimônio. Isso não quer dizer que o proprietário dos bens tem os imóveis, tem os seus bens congelados, não é isso. Ele tem, enquanto tiver lúcido, ele tem livre disponibilidade dos bens, ele pode vender, ele não precisa guardar bens para a herança desses herdeiros. Mas a partir do momento que ele tem bens, né, as disposições gratuitas desses bens, seja por meio de uma doação, seja por meio de um testamento, ficam limitadas. Então ele tem que observar esses 50%, né, para os filhos, para os pais, eventualmente estiverem vivos, né, e também para o cônjuge ou companheiro, a depender do regime de bens adotados. Os outros 50%, o proprietário dos bens tem ampla disponibilidade. Né? Mesmo tendo filhos, mesmo tendo pais e mesmo tendo cônjuges, ele pode dispor para um desses em detrimento dos outros, ou ele pode dispor para outras pessoas, para um amigo, para uma instituição de caridade. Né? Então, ele tem, quando se tem herdeiros necessários, tem essa limitação de 50%. Se a pessoa não tiver herdeiros necessários,
ela pode dispor integralmente do seu patrimônio através dos mecanismos, como, por exemplo, a doação e o testamento. Uma última pergunta, Helder. Eu queria saber como é que está em relação aos planejamentos sucessórios homoafetivos. Como é que ficou isso? Porque é uma questão bastante polêmica, né? Que ainda gera aí, tipo, né, do companheiro. Às vezes as pessoas que tinham uma relação heterossexual, elas, né, no final, elas acabam arranjando uma relação homoafetiva. E como é que fica assim? Tem muitos casos aí, Helder? Bem, essa questão, né, do relacionamento homoafetivo, né, seja a união estável ou seja o casamento, já é algo que já está sendo tratado, né, já está bem regulamentado, pelo menos na perspectiva da justiça, né, porque nós já tivemos uma decisão do STF admitindo esses relacionamentos e reconhecendo esse relacionamento o tratamento de família. Então, antes, quando você às vezes tinha uma discussão, isso ficava no âmbito obrigacional, no âmbito societário, e agora não, né? Esses relacionamentos são regulados pelo direito de família, com direito a alimentos, com direito à partilha de bens, com direito à herança, né? Então, isso são tratados, né, com os mesmos requisitos e os mesmos critérios, né, de um relacionamento heterossexual, né? É algo que está presente, sempre existiu. Não é porque o direito não reconhecia como família e agora passou a reconhecer que aumentou necessariamente o número desses casos. Isso é algo que, de algum modo, é natural, né? E é tratado pelos cartórios, né? É tratado, seja na formalização desses relacionamentos, na união estável, no casamento, ou na dissolução, no inventário, com a atribuição de direitos, assim como é atribuído a qualquer casal heterossexual. Ok, falamos com Helder Dutra, tabelião do 5º Ofício de Cartórios de Notas da capital. Helder, foi um prazer falar com você aqui no Giro de Notícias. A gente agradece as suas explicações nesse assunto tão importante para quem tem patrimônio. É o caso aqui da nossa amiga Rosana, que tem 200 fazendas, já está fazendo aí. Já estou pensando, né, Helder? Já viu, né? Boa semana, muito obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer. Tudo de bom. Tudo de bom.